Ela limpava a casa, até ouvir um barulho vindo do subsolo. O aspirador ainda vibrava em sua mão quando o som a fez desligá-lo de súbito, como se um fio invisível tivesse sido cortado. Não era o gemido antigo das tubulações, nem o ranger costumeiro da madeira que se expande com o calor da tarde. Era outra coisa, uma batida seca, ritmada, metódica, como alguém golpeando uma viga de dentro para fora, com a paciência de quem espera há décadas. Clarice Alves prendeu a respiração. O peito inteiro parou junto com os pulmões. O subsolo ficava trancado desde que se mudara para aquela casa herdada da avó, há 3 longos anos. A chave enferrujada permanecia no mesmo prego atrás da despensa, intocada, esquecida, como um segredo que a família inteira decidiu enterrar. Outra batida, mais forte. Dessa vez, Clarice sentiu o chão vibrar sob seus pés descalços. Colocou o aspirador de lado com um cuidado que não fazia sentido, como se o barulho pudesse ser enganado pelo silêncio, e andou até a porta de madeira no canto da cozinha. As tábuas do piso rangiam sob seu peso, cada rangido parecendo uma denúncia. O silêncio que se seguiu era mais ameaçador que os sons. Um silêncio denso, pastoso, que se esticava como um elástico prestes a arrebentar. "Tem alguém aí?" Sua voz saiu mais alta que o pretendido, quase um grito contido. Resposta nenhuma. Apenas o zumbido da geladeira velha, e o bater acelerado de seu coração, que agora ecoava dentro do crânio como um tambor de guerra. Clarice hesitou, os dedos pairando sobre a maçaneta de ferro frio. Podia ligar para o síndico, para a polícia, para qualquer um. Podia simplesmente virar as costas, trancar a porta da cozinha e fingir que nada aconteceu. Mas algo a impelia a abrir, uma curiosidade antiga e viscosa que sua avó sempre reprimira com histórias contadas pela metade, com coisas que não se mexem e lugares onde não se pisa. A chave girou com um estalo seco, como um osso quebrando. A porta rangeu para dentro, exalando um hálito de terra úmida, e tempo parado, um hálito que cheirava a decomposição e memória. A escada descia em degraus irregulares de pedra, cada um deles esculpido por mãos que já não estavam entre os vivos. Clarice acendeu a lanterna do celular e desceu, contando mentalmente os passos. 1, 2, 3. A luz trêmula dançava nas paredes cobertas de salitre. 4, 5, 6. O ar ficava mais pesado a cada metro. 7, 8, 9. Seu próprio cheiro, perfume barato e suor de medo misturava-se ao mofo. 10, 11, 12, 13. O pé descalço alcançou o chão batido, duro como osso. O feixe de luz varreu o ambiente pequeno, paredes de alvenaria nua, um teto baixo que parecia querer desabar sobre ela. E então viu, não uma criatura, não um corpo, não um fantasma com lençóis e correntes. Uma caixa de madeira escura, com ferragens de latão envelhecido e esverdeado, apoiada sobre um banco de cimento que parecia um altar improvisado. Ao lado, uma pasta de couro desbotado, o couro rachado como pele velha. As batidas haviam parado completamente, mas Clarice sentia como se o ar vibrasse, como se o próprio silêncio estivesse esperando, aguardando o próximo movimento dela. Ajoelhou-se diante da caixa. A umidade subia do chão e molhava seus joelhos através do tecido fino da calça. A tampa não estava trancada. Não havia cadeado, nem corrente, nem lacre. Apenas o peso do tempo. Clarice levantou-a com cuidado, esperando algo saltar, uma mão, um grito, uma revelação terrível. Dentro, papéis amarelados, as bordas frágeis como asas de mariposa morta. Uma fotografia em sépia de uma mulher que reconheceu como sua avó jovem, tão jovem que Clarice quase não a identificou. E, por cima de tudo, um envelope lacrado com seu próprio nome. Clarice. A caligrafia era inconfundível, mesmo trêmula de velhice e doença. A mesma letra que escrevera cartas de aniversário, bilhetes de boa noite, listas de compras. Mas ali, naquele subsolo fedendo a terra, aquela letra parecia um testamento. Antes de abrir o envelope, Clarice virou-se para a pasta de couro. Suas mãos tremiam enquanto abria os cadarços ressecados. Continha cadernos, 5 ao todo, com as capas gastas, os cantos dobrados, as páginas soltas em alguns pontos.
O primeiro começava assim: hoje ele bateu de novo. Sei que não é sonho. Ele quer sair. Clarice sentou-se no chão frio, apoiou as costas na parede úmida e começou a ler. As horas passaram sem que percebesse. A luz do celular morreu, mas ela nem notou. Seus olhos já haviam se acostumado à penumbra, ou talvez fosse a verdade que a cegava. Os cadernos contavam a história de sua avó, nunca revelada a ninguém, de um amor proibido com um homem que não pode assumir, um homem casado, importante, cujo nome nunca foi escrito, apenas insinuado, de uma promessa selada no subsolo naquela mesma noite em que ele partiu para nunca mais voltar, de uma espera que se transformou em obsessão, e a obsessão em assombração benigna. As batidas, explicava o último caderno, escrito com a letra já trêmula dos últimos anos de vida da avó, era um modo que ele encontrou para dizer que ainda esperava, que mesmo depois da morte, porque sim, ele morrera primeiro, algo dele permanecera ali, preso à promessa não cumprida. Clarice fechou os olhos, as páginas contra o peito. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto frio. O barulho recomeçou. Agora suave, quase uma canção de ninar, quase um sussurro. Não era ameaçador. Era triste. Era a música de quem aguarda há mais tempo do que a vida permite. Clarice não teve medo. Levantou-se, os joelhos doendo do contato com a pedra, tocou a parede de pedra com a palma da mão aberta, como quem acalma um animal ferido, e sussurrou: ela se foi, mas estou aqui. As batidas cessaram, não diminuíram gradualmente, não se afastaram, cessaram. Como se uma mão invisível tivesse apertado um botão de pausa no universo. Um silêncio novo encheu o subsolo, não mais ameaçador, não mais denso, mas aquietado, como quem enfim descansa depois de uma jornada infinita. Clarice subiu a escada, a caixa e os cadernos nos braços, o peso da madeira contra o peito. Na cozinha, a luz da tarde entrava pela janela e pintava o chão de laranja. Ela depositou o que encontrou sobre a mesa de fórmica e sentou-se diante do envelope ainda lacrado. Seu nome ainda ali. Clarice. Abriu com o dedo, rasgando o papel velho que se desfeito quase em contato com o ar. Dentro, uma carta curta, de sua avó, escrita em um papel mais fino, quase transparente. Clarice, se você leu isto, é porque ele te achou digna. O subsolo nunca foi um lugar de prisão. Foi um útero de espera. Agora a escolha é sua, manter a promessa ou libertá-lo para sempre. Mas saiba que quem espera tanto tempo merece uma resposta, mesmo que seja um adeus. Clarice leu 3 vezes, as letras embaçando diante de seus olhos. Olhou para a porta do subsolo, ainda aberta, a escuridão lá embaixo como uma boca calada que esperava sua decisão. Escolheu, desceu novamente, sem celular dessa vez, sem luz, guiada apenas pela memória dos degraus, e pelo tato dos pés descalços na pedra fria. No escuro absoluto, um escuro que tinha peso, cheiro, sabor. Estendeu a mão e tocou a parede onde antes ouvira as batidas. Não precisa mais bater, disse em voz alta, e sua voz ecoou nas paredes como se fossem muitas vozes. Você pode ir. Ela já seguiu. E você também deve. Uma onda de ar quente passou por ela, vinda de lugar nenhum, não da escada, não das frestas, não do mundo lá fora. Veio do chão, talvez, ou das paredes, ou de dentro dela. E o silêncio que se instalou depois foi definitivo, limpo, absoluto. Como um ponto final no final de um livro muito longo. Clarice subiu, cada degrau mais leve que o anterior, trancou a porta atrás de si, guardou a chave no mesmo prego atrás da despensa, e pela primeira vez em 3 anos, dormiu naquela casa sem sonhar com passos, sem sonhar com batidas, sem sonhar com vozes chamando seu nome no meio da noite. De manhã, queimou os cadernos no quintal, um a um. As páginas se enrolando com o fogo como peles encolhendo. As chamas dançaram altas e amarelas contra o céu azul. Enterrou as cinzas sob a goiabeira, cobriu com terra fresca e pisou por cima para firmar. A caixa de madeira vazia agora, exceto pela fotografia, e pela carta ganhou lugar de honra na estante da sala, entre livros que ninguém lia e bibelôs que sua avó colecionava. Nunca mais ouviu um barulho vindo do subsolo. Nunca mais. Nenhum rangido, nenhum estalo, nenhum sussurro. Mas às vezes, quando o vento soprava do sul, trazendo o cheiro de terra molhada e flores do vizinho, Clarice jurava sentir um perfume de alfazema.
o perfume da avó, e junto com ele, um alívio que não sabia explicar em palavras. Uma paz que descia dos ombros como um peso antigo sendo removido. A casa, enfim, estava em paz. E Clarice, pela primeira vez na vida, entendeu que algumas heranças não são de dinheiro ou móveis, são de promessas. E que cumprir uma promessa, mesmo a de uma morta, é a maneira mais profunda de honrar quem veio antes. Ela limpava a casa. Ela ouviu um barulho vindo do subsolo. Ela desceu, e o que encontrou lá embaixo não foi um fantasma. Foi uma lição. A lição de que o amor, quando não vivido, vira espera. E a espera, quando não resolvida, vira parede que bate. Mas também a lição de que toda parede, um dia, para de bater. Basta alguém corajoso o suficiente para escutar.